Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre Queer Catching, mais um vídeo pro nosso quadro aqui chamado Cineped, que é um quadro onde eu trago conceitos do cinema que tem algum recorte de gênero. Então vamos ver. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse termo foi no canal de uma youtuber que eu gosto muito, chamada Rowan Ellis. E se eu não estiver enganado, eu acho que foi ela quem cunhou esse termo. E como eu achei muito interessante o conceito, eu resolvi trazer aqui pra vocês. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal sobre queer coding e queerbaiting. E aí a Rowan, ela meio que organiza esses conceitos em uma ordem cronológica. Então é como se fosse assim: primeiro a gente teve o queer coding, que teve uma época da história que houve um período de censura, onde personagens LGBTs eram proibidos de serem representados em filmes. E aí os roteiristas, os produtores e afins encontraram uma forma de inserir esses personagens, mas sem deixar nada explícito. Então às vezes o modo de falar, o modo de vestir, uma mãozinha, ela sugeria algo, e aí as pessoas percebiam que havia algo de queer sobre esses personagens, algo de estranho, mas nada estava declarado. Muito frequentemente essa codificação ela esteve atrelada a vilões. Vilões pareciam gays, e isso começou a se construir uma imagem negativa. Mas o queer coding, ele também pode ser uma ferramenta para incluir personagens LGBTs sem que eles sejam barrados. Vocês podem conferir de maneira mais completa sobre isso no meu vídeo sobre queer coding. Devo ter perdido a memória. Eu tenho que treinar reverência. E aí depois vem o queerbaiting, onde parece que começa a ficar interessante sugerir uma relação homoafetiva entre personagens. Então a gente tem troca de olhares, toques, luzes, sons que sugerem um interesse romântico. Mas nada nunca é confirmado dentro da obra. Fica tudo nas entrelinhas. E aí a gente fica naquela: vai rolar ou não vai? Is that a British Army Browning L9A1 in your pocket? Or are you just pleased to see me? Both. Depois disso, a Rowan diz que esperava uma representação LGBT honesta, sem nenhum joguinho, sem dilema. Só que aí ela percebeu que estava acontecendo um outro movimento, onde pessoas de fora da obra, como diretores, roteiristas e afins, diziam que tal personagem é LGBT, mas dentro da obra não havia nenhum indício disso. O queer catching acontece quando nós temos declarações de fora da obra por diretores, atrizes, produtores e afins, dizendo que tal personagem é LGBT, mas dentro da obra em si isso nunca esteve presente ou nunca foi representado de maneira significativa. Então, se no queerbaiting a gente tem indícios dentro da obra, mas sem nenhuma confirmação, no queer catching a gente tem confirmação de fora da obra, mas nenhum indício dentro dela. Não é difícil imaginar qual que é a problemática dessa prática, né? Primeiro que, assim como ocorre com o queerbaiting, né, e o queer catching é uma faceta dele, é que você consegue atrair várias audiências sem se comprometer com nenhuma delas. Isso, mercadologicamente falando, é ótimo, porque você consegue atrair essa audiência que está sedenta por representação, ao mesmo tempo que mantém uma audiência mais conservadora. Ser noticiado que determinado personagem é LGBT não significa que todo mundo vai ficar sabendo. Geralmente, inclusive, essas notícias elas chegam nessas comunidades, nessas bolhas, e não passam dela. E ainda assim, quando elas extrapolam, né, o nosso meio e chega nessa audiência mais conservadora, geralmente ela não gera nenhum incômodo, né, porque não há uma representação significativa. Segundo, que muitas vezes é dito que isso não é importante, que determinado personagem é muito mais do que apenas a sua identidade de gênero ou sexual, que esse aspecto dele não é importante para a história que está sendo contada. Isso é uma distorção do discurso, tá, gente? Isso é um cinismo. Uma coisa é você reduzir um personagem a ser LGBT. Outra coisa é você sequer mencionar isso na obra, tá? A gente ainda não chegou nesse nível em que ser LGBT não te atravessa de algum modo. Apontar um personagem como LGBT e sequer mencionar isso não nos serve para nada. É se apropriar do nosso discurso para bater uma cota de diversidade que hoje em dia tem algum valor.
Vou trazer 2 exemplos pra vocês de queer catting. O primeiro é da Mulher Gato no filme Batman, que foi lançado em 2022. Em uma entrevista, a Zoe Kravitz, que fez a Selina, disse que interpretou a personagem como sendo bissexual, né, como tendo uma relação amorosa com a Annika. E aí o que supostamente sugeriria isso no filme é uma cena onde ela entra no apartamento dela e a chama, né, tá procurando por ela e ela chama de baby. Contudo, em outras cenas ao longo do filme, ela chama de amiga e não há mais nenhum indício, né? Muito menos algo explícito de que haja de fato um relacionamento entre elas. Eu assisti Batman e se a atriz não tivesse falado isso, eu jamais teria cogitado qualquer relacionamento entre elas, né? Chamar uma amiga de baby, por mais ternura que haja na sua voz, não é um indicativo de bissexualidade, né? Ou colocando em outras palavras, considerar essa única cena como um indício de bissexualidade é muito pouco. Se você pisca, você perde. Então eu acho que dá pra gente exigir um pouquinho mais de representação e de ser um pouco mais trabalhado. Mas isso seria um exemplo de queer catting, a gente ter uma confirmação de fora da obra, mas nenhum indício dentro dela. É sabido, tá, gente, que a Mulher Gato é bissexual nos quadrinhos. Isso é canônico. E aí há quem considere, tá, que vai pegar essa personagem, ela vai juntar essa cena do filme, mais essa declaração da atriz, mais o fato dela ser canonicamente bi e ficar satisfeita e não considerar que isso seja queer catching. Eu particularmente não tenho essa visão. Para mim são obras diferentes, em formatos diferentes e que atingem públicos diferentes. Quem lê os quadrinhos não necessariamente assiste ou concorda com os filmes, e quem assiste os filmes não necessariamente vai atrás dos quadrinhos. As histórias também nem sempre são as mesmas, né? Há adaptações, releituras e afins. Então eu acho que é importante a gente olhar para o todo, mas também olhar para cada obra como uma obra. Enfim, essa é a visão que eu tenho. Me digam nos comentários o que vocês acham a respeito disso. O segundo exemplo é Albus Dumbledore. A J.K. Rowling apenas confirmou que o Dumbledore era gay depois da publicação de todos os livros. E na franquia de filmes de Harry Potter isso sequer é mencionado. Foi apenas em 2022, acho que 28 anos após a primeira publicação, que nós temos a confirmação da sexualidade pelo próprio personagem na franquia de Animais Fantásticos. Because I was in love with you. Mas nesse caso aqui a gente consegue complexificar um pouco mais. Harry Potter é uma literatura infanto-juvenil. E quando a gente está lidando com esse público-alvo, ainda hoje é muito difícil de você inserir certas temáticas, inclusive a LGBT. Então é muito comum o uso da codificação queer nesses casos, de você construir um personagem com características que são frequentemente associadas às pessoas LGBTs, como modo de falar, modo de vestir e afins, porque é uma forma de você inserir esses personagens sem que eles sejam censurados, né? Como não está explícito, isso pode passar despercebido. Então, considerando a época que Harry Potter foi escrito mais o público-alvo, faz sentido que o Dumbledore sempre tenha sido pensado para ser gay, e não a J.K. Rowling simplesmente tentando reparar ali a falta de diversidade nas histórias dela, que mesmo assim é péssima. Porém, em 2015, um fã falou pra J.K. que ele não conseguia ver o Dumbledore como gay, e aí ela respondeu assim: talvez seja porque pessoas gays se pareçam como pessoas normais? Vários sentidos possíveis aqui, mas talvez o que a pessoa queria dizer é que isso não está presente nas obras, né? Ele só é gay porque você está dizendo que ele é, porque nas obras não tem nada disso. Hermione's in a wheelchair. What are you saying? Hermione Granger? Yeah, she's actually in a wheelchair the whole time. No, she wasn't. I remember multiple scenes where she was running around and you never mentioned a wheelchair once. Well, I just forgot to write it down, but I meant it in my heart. How could you forget a detail like that? Nos filmes de Harry Potter, de fato, não existe nada que indique que o Dumbledore é gay. Nos livros, eu nunca li. Então, há quem diga que sim, há alguns indícios lá, e há quem fale que não há nada. Caso você já tenha lido, deixe aqui nos comentários o seu testemunho a respeito disso.
E esses são os dois casos mais famosos, tá, gente? Mas há outros. Por exemplo, no filme Jurassic World, O Reino Perdido, de 2018, a atriz Daniela Pineda disse que eles cortaram a cena onde a personagem dela se assumia lésbica. Então, se não há essa cena no filme e a gente tem apenas uma confirmação externa, seria um caso de queer catching. Apoia-se. Esse vídeo foi trazido a vocês graças às pessoas que me apoiam no Apoia-se. Caso apreciem meu trabalho e possam contribuir, saibam mais no link na descrição. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Super encorajo vocês de assistirem os vídeos sobre queer coding e queerbaiting, que estão bem legais também. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.